Fala, nação, seja bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. No vídeo de hoje vamos falar sobre Ultimate Fight Flamengo. É isso mesmo. A porrada tá comendo a 3x4, já teve preparador o Paulo Hernandes com o nosso centroavante Pedro, já teve o nosso volante Gerson com o nosso lateral direito o Varela, e agora tem o nosso digníssimo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, contra o torcedor. Vale ressaltar que também tivemos os episódios interessantes. Primeiro, o Thiago Maia deixando da torcida, quando mesmo falou que só tocava pro lado e para trás de um jeito bastante irônico e infeliz, na minha opinião. E o nosso craque, Lil Gabi, ele mesmo, que saiu batendo palminha num jogo recente onde ele foi vaiado. Após esse jogo, ele está sendo vaiado todos os jogos e batendo palminha também. Mas naquele primeiro momento estava nítido que era um deboche para com a torcida. E por que isso acontece? Porque é um projeto da diretoria blindar os jogadores num nível em que a soberba deles fica lá em cima, o ego deles fica lá em cima, e eles acham que podem tudo, que eles são os donos do Flamengo, que eles são intocáveis. Lamentável isso, porque eles não são nem os maiores jogadores numa história mais do que centenárias do Clube de Regatas do Flamengo. Supostamente o ambiente do futebol do Flamengo é horrível atualmente. E o Gabi se acha Deus, dono de tudo. Inclusive teria proferido palavras bastante infelizes sobre o passado não tão recente do Flamengo, onde tinha de fato algumas dificuldades financeiras. É difícil apurar algumas informações, existe muita coisa desencontrada, temos algumas informações aí, mas isso acaba refletindo num todo um cenário, com jogadores, problemas com o técnico, que diga-se passagem, não deveria estar lá, já não deveria ter vindo, já que veio já deveria ter saído, infelizmente não sai. Não sei o que passa na cabeça do Landim, que ele tá blindando todo mundo, inclusive o Sampaoli. E o Flamengo segue nessa linha, nessa confusão, nesse caos. Véspera da decisão de uma Copa do Brasil, o nosso vice-presidente de futebol, também é vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele resolveu entrar nas vias de fatos com o torcedor no shopping, no Barra Shopping. Vale ressaltar que o Marcos Braz ele foi eleito com 40.938 votos. Porém, ele é o vereador de quase 7 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele pode ter sido eleito por um núcleo de pessoas, porém ele está lá a serviço de toda a sociedade. Então, quando ele não está cumprindo com a sua obrigação de estar na Câmara dos Vereadores, está errado. Quando ele parte para as vias de fato contra um cidadão, seja qualquer motivo, ele está errado. Bom, mas essa parte política não cabe tanto a gente. Óbvio que cabe porque somos cidadãos e temos que cobrar. Todos nós aqui pagamos impostos e pagamos impostos caros. Mas o foco do canal é o Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo. Eu já citei alguns pontos aqui. Pasta do futebol do Flamengo, falta o respeito para com o torcedor, do Landim aos jogadores, passando pelo vice-presidente de futebol. É inadmissível um vice-presidente do futebol do Flamengo ele vai contra um torcedor. Vamos lá. Vou falar a primeira parte do Marcos Braz porque ele foi o primeiro a se manifestar. Eu não sei o que aconteceu porque eu não estava lá. As imagens são bastante confusas. Existe um inquérito em andamento, uma investigação em andamento. Com certeza, no domingo vai ter uma reportagem especial do Fantástico. E digo logo, são duas versões completamente distintas. E quem mentiu, não sabemos se foi o Marcos Braz ou o torcedor, foi no mínimo burro. Porque um shopping como o Barra Shopping, para quem não é do Rio, o Barra Shopping fica numa parte de classe média alta da cidade. Ele é frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo, por jogadores, por artistas, principalmente os globais, por empresários, por empreiteiros, por políticos, por quem tem condições. Eu não vou fazer compra no Barra Shopping. Não tenho condições para isso. Mas sabemos quem frequenta lá. Então, é claro que no Barra Shopping tem centenas de câmeras de segurança. A loja, com certeza, tem uma câmera. Aliás, tem várias câmeras, mas uma com exclusividade apontada para... No corredor, deve ter 2, 3 câmeras para cobrir o perímetro de entrada da loja e das lojas vizinhas, evidentemente. As lojas da frente devem ter câmeras viradas para frente das suas lojas que muito provavelmente vão mostrar a loja do outro lado do corredor. Então, qualquer história inventada, seja de ambos, pode ser que os dois estejam mentindo, né? Facilmente será refutada. O Marcos Braz contou a versão dele, e aí se a gente parar para analisar de fato, se ele estava com a filha dele e se a história dele procede,
não justifica, né? Nada justifica a agressão. Ele poderia muito bem ter chamado um policial, um segurança, para ter contido o torcedor. A história do rapaz, que foi o segundo a se manifestou hoje, com transmissão ao vivo da Flazoeiro TV e da XPN. Se teve algum outro canal de comunicação, não sei. Foram os canais que eu fiquei sabendo. Ele disse que chegou, falou uma frase, sai do Flamengo, virou de costas, o Marcos Braz passou pra cima dele. Cara, não sei, né? É uma história meio estranha, né? E que, pra mim, o Marcos Braz teria tropeçado e caído. Pode acontecer? Pode. Como pode ter acontecido também a história do Marcos Braz. O ponto é que um vice-presidente de futebol não pode agredir um torcedor. Ele tem que ter gelo no sangue de aceitar as críticas por ser vice-presidente de futebol do maior clube do mundo, é o clube que tem a maior torcida do mundo. Ele tem que estar gelo no sangue para aceitar as críticas. É óbvio que qualquer xingamento que venha ofender a honra de uma pessoa é crime previsto em lei. Não sou eu que estou falando, é a lei. Ponto. Qualquer agressão física é crime previsto em lei. Ponto. Nada justifica uma agressão. Esse canal aqui vem repudiar qualquer tipo de agressão. Nós, torcedores, temos o direito de cobrar, mas cobrar dentro de uma lógica. O Marcos Braz, vice-presidente, ele tem o dever de aceitar as críticas. Por ser uma figura pública. E eu não estou falando nem da parte do vereador. Eu estou falando aqui, ó, da parte que nos convém, da parte que nos interessa. Marcos Braz, a sua história no Flamengo é bonita. Você é um vitorioso. Você conquistou. Mas o seu prazo de validade acabou. Ainda mais depois desse incidente. Você deveria pedir para sair. Não porque você teve esse episódio, mas porque os resultados esse ano são pífios. O time se apresenta de maneira vergonhosa. E se você quer mandar um treinador embora e o seu presidente não deixa, conforme vem saída na imprensa, que você quis mandar embora e o Landino não quis, é porque você não tem nem mais autonomia para trabalhar. Entendeu? Então, vamos esperar as investigações, a matéria no Fantástico que deve ter, os advogados se manifestarem, aí, enfim, o que tem que correr, tem que correr. Eu só vim comentar esse lamentável fato em que um vice-presidente de futebol do Clube de Regatas Flamengo foi às vias de fatos contra um torcedor. Escancara a política que temos hoje na gestão do Flamengo. Acabou o respeito. Acabou o respeito com a gente. E isso não dá para aceitar. Canal Cláudio Simões, muito obrigado, até breve.